8. Pediu para racionalizar os denominadores. Então, vamos lá. Para racionalizar, eu tenho que multiplicar pelo conjugado do meu denominador. Não podemos esquecer. Vezes, né? 7 menos raiz quadrada de 5, vezes 7 menos raiz quadrada de 5. Então, 3 vezes 7, 21, menos 3 vezes raiz quadrada de 5, 3 raiz quadrada de 5. 7 vezes 7, 49. 7 vezes raiz quadrada de 5, né? Menos 7 raiz quadrada de 5. Mais 7 vezes raiz de 5, 7 raiz quadrada de 5. Mais com menos, 5 vezes 5, raiz quadrada de 25. Então, nós temos 21 menos 3 raiz quadrada de 5, dividido por 49, positivo, negativo, positivo, eu corto, menos raiz quadrada de 25 é 5. Então, 21 menos 3 raiz quadrada de 5, 49 menos 5, 44. Aqui não tem como eu simplificar, então, vai ficar assim. 11 menos 3 raiz quadrada de 2, então, 11, repetimos, 3 menos raiz quadrada de 2, vezes o conjugado. Vai ser 3 mais raiz quadrada de 2, 3 mais raiz quadrada de 2. 11 vezes 3, então, vai dar 33. Mais 11 vezes raiz de 2, 11 raiz quadrada de 2. 3 vezes 3, 9. Mais 3 raiz quadrada de 2, menos 3 raiz quadrada de 2, menos com mais, menos, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz quadrada de 4. 33 mais 11 raiz quadrada de 2 sobre 9. Uma positiva ou negativa eu corto, menos raiz quadrada de 4, 2. Então, vai ficar 33 mais 11 raiz quadrada de 2 sobre 9 menos 2, 7. Não tem como eu simplificar também, então aqui terminou. Você resolver racionalizar, né? 1 sobre 4 menos 4 raiz de 2. Então, o que nós vamos fazer? Vamos abrir um parênteses, multiplicar sobre 4 mais 4 raiz de 2, dividido 4 menos 4 raiz de 2, vezes 4 mais 4 raiz de 2. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 4 raiz de 2, 4 raiz de 2. Agora, 4 vezes 4, 16. 4 vezes 4 raiz de 2, mais, né? 16 raiz de 2. Menos 4 raiz de 2 vezes 4. Menos 16 raiz quadrada de 2. Menos com mais, menos 4 vezes 4, 16, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz quadrada de 4. 4 mais 4 raiz de 2 dividido. Olha aqui, eu tenho um positivo e um negativo, então eu corto, elimino. 16 menos 16, raiz quadrada de 4 é 2. Então, 4 mais 4, raiz de 2, dividido por 16 menos 32.
4 mais 4 raiz. 4 raiz de 2, dividido por menos 16. Então, podemos deixar assim o nosso cálculo. Já fizemos a nossa racionalização. Agora, letra D. 1 sobre raiz de 3 mais raiz de 2. Então, 1 nós vamos multiplicar pelo conjugado de raiz de 3 mais raiz de 2, é raiz de 3, menos raiz quadrada de 2, dividido por raiz de 3 mais raiz quadrada de 2, vezes o conjugado, que é raiz de 3 menos a raiz quadrada de 2. 1 vezes raiz de 3 vezes raiz de 2 é só nós repetimos, né? Dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz quadrada de 9, menos raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 6. Lembrando que multiplicação eu posso multiplicar raiz com raiz. Raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz quadrada de 6. Mais com menos, menos raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz quadrada de 4. Então, vamos repetir aqui, ó, raiz de 3 menos raiz quadrada de 2, dividido raiz quadrada de 9, 3. Negativo e positivo eu corto, menos 2. Então, vai ficar raiz de 3 menos raiz quadrada de 2. Não precisa de colocar o U embaixo no denominador. 9 pediu para calcular a área. Lembrando que nessa figura, aqui eu tenho raiz de 2, então, eu já vou racionalizar ela. Porque aqui, ó, então, vezes raiz de 2 sobre raiz de 2. Não precisa multiplicar pelo conjugado, porque não tem igual aqui, ó, raiz de, não tem duas parcelas, né? Então, aqui vai dar raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz quadrada de 4. Onde raiz quadrada de 2 fica raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 4 fica 2. Então, esse lado vai valer raiz de 2 sobre 2. Então, a área do retângulo é o quê? Base vezes altura. Então, a área vai ser raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 2, dividido por 2. Raiz de 8 vezes raiz de 2, raiz quadrada de 16, dividido por 2. Raiz quadrada de 16, 4, né? 4 vezes 4, 16, dividido por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. Letra B também pediu para calcularmos a área. Onde nós temos 1 sobre raiz de 7 mais 2 vezes, que é base, vezes altura. 1 sobre raiz de 7 menos 2. Você vai perguntar, professora, por que aqui você não tirou a raiz? Se você olhar, é as mesmas raízes, uma é positiva e outra é negativa. Então, vai dar um número positivo. 1 vezes 1, 1. Raiz de 7 vezes raiz de 7, raiz quadrada de 49. Menos raiz de 7 vezes 2, 2 raiz quadrada de 7. Mais 2 raiz de 7, mais com menos, menos 2 vezes 2, 4. Então, 1 sobre raiz quadrada de 49, 7. Menos, mais eu corto, menos 4. Então, a área vai ser o quê? 1, 7 menos 4, 3. Então, 1 terço. Letra C, nós temos aqui um triângulo.
Observe que tanto a base quanto a altura são iguais. Se são iguais, então não precisa racionar duas vezes, é só eu fazer a racionalização uma vez só. Então, vamos fazer a racionalização primeiro. Mais raiz quadrada de 3 vezes o conjugado, que é 1 vezes raiz de 2 menos raiz de 3. Vamos abrir o parêntese aqui, né? Raiz de 2 menos raiz quadrada de 3. Então, aqui vai dar raiz de 2 menos raiz de 3 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz quadrada de 4. Raiz de 2 menos raiz de 6. Raiz de 2, raiz de 3 vezes raiz de 2, mais raiz de 6, mais com menos, menos raiz quadrada de 9. Então, raiz de 2 menos raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 4, 2. Negativo e positivo, eu corto. Raiz quadrada de 9, 3. Então, vai dar raiz de 2 menos raiz de 3 sobre menos 1. Então, esse aqui vai valer tanto a base quanto a altura. E a área do triângulo é o quê? Base vezes a altura dividido por 2. Então, nós vamos multiplicar esse aqui 2 vezes, né? Que é tudo o mesmo lá. No final, nós vamos dividir por 2, para a nossa conta não ficar tão grande. Então, a área vai ser a base, raiz de 2 menos raiz de 3 sobre menos 1, vezes a altura, que também vai ser a mesma coisa. Vou colocar o parêntese, né? Então, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz quadrada de 4. Raiz de 2 vezes raiz de 3, menos raiz quadrada de 6. Raiz de 2 vezes raiz de 3, menos raiz quadrada de 6. Menos com menos, mais. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz quadrada de 9. Menos vezes menos, né? Vai dar mais 1. Não precisa, na verdade, desse 1 aqui embaixo. Então, a área vai ser raiz quadrada de 4, 2. Tem uma raiz de 6 e outra raiz de 6, então eu devo 2 raízes quadradas de 6. Mais raiz quadrada de 9, que é 3. 3 mais 2, então vai ser 5, menos 2 raízes quadradas de 6. Lembra que é base vezes altura por 2? No final, é só nós dividimos por 2. Exercício 10 pediu para encontrar o maior quadrado perfeito. Então, nós vamos ter que fazer uma fatoração. Então, vamos começar pelo número 8. 8 dividido por 2, 4. Dividido por 2, 2 dividido por 2 vai dar 1. Lembrando, vocês lembram lá que o maior fator quadrado é um número, né? Que aqui se nós formos colocar, dá 2 ao quadrado vezes 2, o 8. Então, 2 ao quadrado é o maior fator quadrado. Então, 2 ao quadrado, que é igual a 4. 52. 52 dividido por 2 vai dar 26. Dividido por 2 vai dar 13. Como 13 é um número primo, só divide por 13. Então, aqui vai ser 2 ao quadrado vezes 13. Então, 2 ao quadrado também que é igual a 4. 75. 75 dividido por 3 vai dar 25. 25 divide por 5, que vai dar 5. Por 5 vai dar 1. Então, aqui vai ser 3 vezes 5 ao quadrado. Então, o maior fator quadrado, 5 ao quadrado, que é igual a 25. A letra D, 108. Dividido por 2 vai dar 54. Que dividido por 2 vai dar 27. Por 3 dá 9. 9 por 3. 3 por 3 dá 1. Então, aqui vai ser, ó,
2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 3. 2 vezes 3, então vai ser 6 ao quadrado, que é igual a 36. 128 dividido por 2 vai dar 64. Dividido por 2, 32. Que divide por 2, 16. Que divide por 2 vai dar 8. Dividido por 2, 4. Dividido por 2, 2 por 2 vai dar 1. Então, vai ser, ó, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, e 2 ao quadrado, vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, vai ser o maior fator quadrado, 8 ao quadrado, que é igual a 64. Agora, vamos fazer a fatoração do 530. Dividido por 2, vai dar 265. Vamos ver se ele divide por 3. 6 mais 2, 8. 8 mais 5, 13. Não divide por 3, então divide por 5. 265 dividido por 5 vai dar 53. 53 é um número primo, então isso vai dividir por ele mesmo. Aqui eu tenho, ó, 2 vezes 5 vezes 53. Então, aqui não existe, né, maior fator quadrado. O exercício 11, ele é basicamente uma complementação do 10. Pede para nós calcular, simplificar os radicais, né, as raízes. Então, nós temos que a primeira lá é raiz quadrada de 8. A raiz quadrada de 8, vemos que é o quê, ó? 2 ao quadrado vezes 2. Então, eu simplifico, eu cortei e vem para fora da raiz. Então, 2 raiz de 2. A letra B, 52. Analisando o 52 aqui, ó, nós temos 2 ao quadrado vezes 13. Corto, jogo para fora da raiz, 2 raiz quadrada de 13. A letra C é 75. O 75 deu aqui, ó, 3 vezes 5 ao quadrado. Então, vamos colocar aqui 3 vezes 5 ao quadrado. Vou cortar o 5, ele vai para fora da raiz, vai ficar 5 raiz quadrada de 3. A letra D é o raiz quadrada de 108. O 108 deu aqui, ó, 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 3. Então, 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 3. Corto. 2 vezes 3 vem para fora da raiz, 6, raiz quadrada de 3. Letra E, raiz quadrada de 128. Aqui deu, ó, 2 ao quadrado, 3 vezes 2. Então, 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado e vezes 3. Corto tudo. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Raiz quadrada de 3. Letra F. Raiz quadrada de 530. Não tem como eu simplificar. Lembra que nós fizemos aqui, ó? Não existiu nenhum quadrado, maior fator quadrado. Então, fica a raiz quadrada mesmo de 530. Como pediu para simplificar os radicais. E não para encontrar a raiz quadrada. Se tivesse pedido para encontrar a raiz quadrada, eu ia calcular ela aproximadamente. Como tu pediu só para simplificar os radicais, então vai ficar desse jeito.